Há uns domingos atrás, eu vim trazer uma palavra sobre a arca, sobre a presença de Deus, né? e o tom da proposição. Então, só para lembrarem, vamos abrir em Êxodo. Não vou pregar tudo aquilo ali, não podem ficar tranquilos. Vocês são muito bondosos. Em Êxodo capítulo 24, versículo 8 e 9, só vou ler o finalzinho para a gente poder lembrar o que estamos falando, né? O significado da arca, ok? Então, Êxodo 24, versículo 8. Okay? Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Acho que estou no lugar errado. 21, desculpa. Não. É mais para frente. Aqui. É capítulo 25. Isso. 25, 10 para frente. Então, a arca, ele descreve aqui sobre a arca, né? A arca é a presença do Senhor, o significado da arca é a presença do Senhor. E no versículo 16 ele diz assim: E porás na arca o testemunho que eu te darei. Ainda ele não tinha dado os 10 testemunhos. Então a arca significaria ali a presença de Deus. Depois tem o propiciatório, que é a tampa da arca. Depois vem a mesa, continuando no capítulo 25. E ali no versículo 30 do capítulo 25, diz assim: Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, para que nunca faltasse. Não é para deixar nenhum dia de ter os pães da proposição. Ok? Estão bem lembrados disso? Então, a arca significa a presença de Deus. E a mesa continha o pão da preposição, que significa Jesus, que é o pão da preposição. Eu sou o pão da vida. Ok? Bem, mais tarde, bem mais tarde, séculos mais tarde, o povo sempre se corrompe, cada vez vai se corrompendo mais e mais e mais e mais e mais. E o profeta Jeremias, vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 3, vamos ver se eu acertei, escrevi certo o endereço. Versículo 16. O profeta Jeremias estava falando sobre a infidelidade do povo. O povo tinha que se arrepender e ele gritava: convertei-vos, convertei-vos, vocês são filhos rebeldes, idólatras, isso, aquilo, não sei o quê. Muito bravo ele estava. E no versículo 16, ele profetiza. E ele diz assim: sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Tanta preocupação com a arca, né? Primeiro tempo, depois com Salomão fazendo a arca, né? Arrumando lá todo o tempo para colocar a arca. E aqui Jeremias diz: olha, vocês pecam, vai chegar um tempo, vocês não vão nem se preocupar, nem vão lembrar que existia a arca. E realmente, quando você vai lendo a Bíblia inteira, você esquece mesmo que existia a arca, não é verdade? Aí, vamos abrir em Mateus e vamos ler novamente a passagem ali de Mateus, capítulo 27.
Será que Jeremias profetizou certo? Será que ele profetizou errado? E será que aconteceu? Mateus 27. Então, interessante que Jesus, um pouco antes aqui do Mateus, Jesus ensina sobre a ceia, né? Eles comem tudo junto, gostoso, e depois Jesus faz aquela apresentação da ceia. E é a primeira vez que a gente vê que Jesus está fazendo uma ceia diferente daquela que eles estavam acostumados, né? Muito bem. No capítulo 27, então, versículo 50. Então tem a morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bom, houve um terremoto, acabou tudo, estragou tudo, como aconteceu já em muitos lugares que a gente vê pela televisão, né? E a arca? Onde foi parar? Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E a arca? A arca é o quê? A presença de Deus. Acabou a presença de Deus. E a arca? Jesus ressuscitou. Jesus é o pão da proposição. E a arca? Aí, Jesus ressuscita, aí nós temos em Atos, né? Depois Jesus vem em Atos, e aí vem o Espírito Santo. Não se fala, não. Não se nada. E em Jeremias mesmo, em Isaías, vamos ler em Isaías 49. Deus vai atrás do povo, o povo nunca vai atrás de Deus. Vocês já viram isso? Você às vezes pensa assim, eu andei tanto atrás de Deus, orei tanto, pedi tanto, fiz tanto, e Deus não me ouviu, ou parece que não me ouve, né? Mas na verdade, nós sabemos que Ele é que vem atrás de nós. No Isaías 49, 19, diz assim: pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a terra destruída, agora tu, ó Sião, Sião é Jerusalém, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que devoraram estarão longe de ti. Cadê? Cadê a arca? Cadê o povo de Deus? Onde está? Quem pode? Então, nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos lendo e chegamos em Apocalipse. Você vê que quando eu vou de cabo a rabo, eu vou rápido. O Altíssimo Deus nos encontra na mesa, na presença dele, né? Que é sobrenatural. Cristo, que é o próprio pão, nos encontra na mesa também. Agora tem mais um personagem, que é o Espírito Santo em nós, infundido em nós, dando-nos poder. E a arca? Sumiu. Ninguém mais viu a arca. Então vamos abrir em Apocalipse 11. Por que nós não precisávamos mais? Nós não precisávamos mais da arca? A presença de Deus está em nós, dentro de nós. O Espírito Santo veio para fazer morada em nós. Jesus veio para não ter mais aquele pão feito todo dia, requentado todo dia. Jesus veio morar em nós.
a arca. Então, Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Que maravilha, lá em cima. O que se acha no céu. E foi vista quem? Ela está lá em cima. Um dia nós a veremos. Lindo, não é? Nada chique escondido. Então, vou ler outra vez. Abriu-se então o santuário de Deus. Aquela cortina, aquele véu, foi rompido aqui na terra. Mas a arca sumiu no terremoto. Junto com muita coisa que se quebrou, que foi, desapareceu. Foi um terremoto. Né? E, de repente, a arca subiu. E Jeremias tinha razão. Um dia, ninguém mais vai ouvir falar da arca. Vocês nem vão lembrar que existia a arca. A profecia de Jeremias cumprida, desde que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. E aqui ele diz assim, que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivás. A arca está lá, guardada nos céus. Quando nós estivermos com o Senhor, lá, nós vamos ver essa arca. Eu vou. Vocês vão também. Eu creio que sim. Então, nada se perde. O Senhor fez, ele teve tanto cuidado dessa arca, que era a presença dele. E ele então transformou essa presença, a arca material, em ouro, madeira, levou com ele, mas trouxe Cristo em nós e sobre nós. E um dia nós estaremos no santuário dele. E essa arca da aliança, lá no santuário, nós vamos encontrar. Amém? É só uma curiosidade para sabermos onde está a arca do Senhor. Expressão corporal, vou explicar daqui a pouco para vocês. Fala pro Nau para não aparecer amanhã, não, tá? Não vai rolar. Vocês vão orar por mim no final do culto aí. Eu preciso sarar de Mariana as costas terríveis, desde terça-feira está me percebendo. Bom, vamos lá. Vamos a Isaías capítulo 8. A Glaucia que mandou falar, tá? Então, qualquer coisa vocês vão reclamar com ela depois. Você falou aqui. Ah, você postou lá. Eu estava lendo a Bíblia hoje, né, em Isaías 8, e me chamou muita atenção o versículo 14. Mas não dá para falar do versículo 14 sem entender o contexto. Mas vamos direto ao versículo 14. Ao 3 do 14. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém.
E eu lendo esses versículos hoje, eu fiquei perguntando como é que Deus, no caso aqui, o Senhor dos Exércitos, Jeová, pode ser tanto santuário como pedra de tropeço. Como é que o Senhor Jesus pode ser, ao mesmo tempo, a proteção, a salvação de alguém e, ao mesmo tempo, a perdição de alguém? E eu estava olhando aqui o contexto, né? Eu fui dar uma sapeada aqui em Isaías 8, começa falando sobre a invasão dos assírios. E lá no versículo 6, ele se refere aos assírios como este povo. Desculpa, este povo aí é o povo de Israel, desculpa, que desprezou as águas de Siloé e tal. E depois ele fala que viriam os assírios, a partir do versículo 7, que penetrariam em Judá, etc. Seria um momento de uma disciplina de Deus sobre o povo por ter abandonado seus caminhos, né? E aí depois, interessante que o Senhor que permite a invasão, ele mesmo depois se coloca ao lado do povo que ele permitiu fosse oprimido, porque no versículo 9 ele fala: enfurecei-vos, povos, mas sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Porque muitas vezes as pessoas podiam ter pensado assim: Israel está enfraquecido, as cidades estão derrubadas, os muros estão derrubados, vão aproveitar e saquear. E o Senhor fala: espera lá, alto lá, porque vocês serão despojados. Ele fala: forjai projetos que serão frustrados, porque Deus é conosco. É interessante que mesmo quando o Senhor nos disciplina, mesmo quando o Senhor nos coloca em situação muitas vezes problemática, porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer nos corrigir, porque Ele quer nos mostrar que andamos errado, Ele continua sendo conosco. E muitas vezes nós temos a impressão de que Deus nos abandona, que Deus vira as costas. Nós devemos saber que quando o nosso Pai está com a vara sobre nós, Ele nunca esteve tão perto. Olha quanto cara assim. E aí ele fala assim porque olha o versículo 11: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis consideração a tudo quanto este povo chama consideração, e não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. E aí ele fala: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificar. Muitas vezes, quando estamos nessas encruzilhadas, quando nos apertam, quando sentimos a pressão para andarmos conforme todas as pessoas nos aconselham, para tomarmos as decisões precipitadas como o nosso vizinho, como o nosso parente que não conhece o Senhor, como os nossos amigos do emprego, como todo mundo fala: faça isso correndo, eu faria assim, eu faria assado. Nesses momentos, o Senhor fala para a gente: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificar. Eu não tenho que ouvir a voz de ninguém, eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Que Ele seja o nosso temor. Porque nós temos medo de perder o emprego, porque nós temos o medo de ser multado, porque nós temos o medo disso, porque nós temos o medo daquilo, porque nós temos o medo da calúnia, porque nós temos medo. E o Senhor fala: que Deus seja o nosso temor, e não as pessoas, ou que elas possam fazer contra nós. E é por isso que Deus pode ser tanto santuário, como pode ser a pedra de tropeço. E naquele momento, eu imagino os israelitas sendo saqueados pelos assírios. Eu imagino os assírios invadindo, pegando as plantações, o gado, levando as crianças como escravas. Talvez fosse muito conveniente para o israelita qualquer fazer até uma aliança, fazer um tratado de paz, assinar um pacto, submeter-se a certas condições e entrar na deles. Mas Deus quer ser o santuário. E muitas vezes nós partimos para esses acordos que nós consideramos politicamente corretos, ou que são muito acertados para nós, muito racionais. Mas nós queremos que Deus seja nosso santuário, e não pedra de tropeço. É interessante porque Jesus é um prumo em nossa vida. Ele é um prumo. E ele é a linha divisória das nossas decisões. Ele é a linha que divide o nosso caminhar e que estabelece por onde devemos andar. Aí ele fala no versículo 15 que muitos dentre eles, e eu estou falando dos israelitas aqui, tropeçariam e cairiam, porque tomariam as decisões erradas. Né? Mas no versículo 16, ele fala: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E embora a arca esteja no céu,
a lei do Senhor tem que estar guardada aqui dentro. A arca continha o testemunho, continha os mandamentos lá dentro. Mas mais do que na arca, Deus quer que esses mandamentos sejam guardados no nosso coração. E que a gente tema tanto o Senhor, que os mandamentos de Deus para nós sejam inegociáveis. Para que o Senhor seja de fato o nosso refúgio. Para que Deus seja de fato o nosso santuário, o lugar da presença. E no versículo 19, ele fala assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Era a cultura assíria que estava sendo entregue a Israel, que estava sendo sugerida a Israel, e no meio daquele tumulto todo, no meio daquela dificuldade toda, vinha a sugestão: vai lá consultar o necromante, vai lá consultar o morto, vai lá consultar os adivinhos, suba lá no monte, participe lá, não no monte que a gente vai, né, mas lá onde eles praticavam os rituais deles de magia e de feitiçaria, né? Subam lá nas montanhas, lá embaixo das árvores, né? E aí eles falam assim: porventura, não consultará o povo a seu Deus? E aí ele dá uma resposta: a favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa é uma pergunta retórica. Ele está falando: faz sentido consultar o morto a favor de nós que estamos vivos? A lei e ao testemunho. Que as palavras de Deus estejam guardadas tão profundamente em nossos corações, que quando nos oferecerem caminhos outros para resolver os nossos problemas, nós possamos dizer assim: a lei e ao testemunho. Não quero ouvir outra coisa. Eu quero andar em cima daquilo que o Senhor falou. Porque ele fala assim: se eles falarem dessa maneira, versículo 20, jamais verão a alva. Quem quer ver amanhã? Quem quer ver o sol voltar a brilhar? Quando está chovendo, a gente não vê a hora de abrir o tempo, não é isso? Quem quer ver, quando a gente está no meio da noite, a gente espera que amanhã chegue logo, que a gente possa continuar a nossa jornada. É o que a gente deseja. A lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alvo. Quer ver luz na sua vida? Quer ver o caminho endireitar? A lei é o testemunho. Palavra de Deus sobre todas as coisas. E o Senhor será o nosso santuário. Mas se a gente resolver seguir outros caminhos, fazer outros conchavos, fazer certas concessões, andar com um pé aqui, um pé ali, era de tropeço. Posso de ofensa. E a escolha é nossa. Deus sabe o que a gente vai escolher, mas a escolha é nossa. E eu vim deixar essa palavra aqui para vocês. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar. Que Ele seja o nosso temor, que Ele seja o nosso espanto. E que Ele seja o primeiro a ser considerado em nossas decisões. Amém? Aleluia. Eu estava pensando, enquanto estava ali no louvor, estava louvando e adorando o Senhor, e estava pensando como o diabo gosta de vir falar no nosso ouvido, como ele gosta de... Sempre que a gente tem as notícias boas, o diabo gosta de, ou no outro dia, ou no mesmo momento, ele gosta de trazer alguma coisa na nossa mente, ou então trazer uma tristeza, ou lembrar de alguma coisa, para tirar o brilho daquilo que o Senhor está fazendo. Mas ele perde tanto tempo dele. Às vezes a gente pode se deixar levar por alguma coisa que ele tenta falar, ou que ele fala mesmo, porque é o papel dele, como nós estávamos falando agora há pouco, né? É o papel dele vir fazer isso. E o Fábio estava falando disso, a Silvia estava dizendo da arca, e a gente vai vendo como Deus vai cuidando de todos os detalhes e mostrando, ele não deixa nada escondido. Em Apocalipse 11, no 15, fala da 7ª trombeta, vou ler um pedacinho, fala assim, aleluia, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Aleluia. Depois no
18, ele fala, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Somos nós, amém? Tanto os pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. E nós temos visto como tem gente destruindo a terra. E no 12, a partir do 7, fala assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que quer falar no nosso ouvido. Aleluia! O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia! Ele sabe que pouco tempo resta. Ele não deixa de fazer as coisas que ele tem que fazer, mas pouco tempo resta. E a cada dia o tempo dele fica mais curto. E a volta do Senhor está chegando. Aleluia! E nós ansiamos esse dia. Maranata, nós não vemos a hora do Senhor Jesus voltar. Mas a hora que ele voltar, nós temos que estar preparados. Mas enquanto ele não volta, a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa vida é de alegria nessa terra. É por isso que as pessoas não entendem como a gente pode ser alegre. Está um caos lá fora. Como as pessoas não podem entender? Porque elas não têm o Senhor. Mas nós temos. E somos um povo alegre. Porque nós esperamos esse tempo com alegria. Já antevendo aqui o que nós vamos ter lá. Só que lá é muito maior do que aqui. E o diabo sabe disso. É por isso que ele vai ficando tão enlouquecido. É por isso que ele vai se levantando tanto usando as pessoas. Mas é por isso que nós, como igreja, guerreamos no mundo espiritual. Nós oramos e clamamos, nos levantamos em guerra. E eu estou falando isso hoje porque quando eu estava no louvor, eu senti as botas do Senhor e os pés queimando. Mas você está adorando como você está guerreando, porque o Senhor nos arma todo o tempo para nos colocarmos diante dele. E amanhã eu sei que tem um dia para acontecer que nós não devemos estar preocupados. Primeiro, porque está tudo no controle do Senhor. E segundo, que nós como crentes vamos continuar levantando as nossas mãos, levantando e falando bom dia, Espírito Santo, e sabendo que o Senhor está no controle e que os planos do diabo amanhã vão ser frustrados. Eu não sei o que vai acontecer com a Previdência, eu tenho uma filha que tem que se aposentar, não sei quando, o Senhor Jesus vai voltar antes, eu creio. Eu não sei o que vai acontecer, eu também me preocupo. Nós oramos por essas situações, mas tudo que é do diabo tem que cair por terra. O espírito de engano nessa nação tem que cair por terra, o espírito de mentira, para que abram os olhos das pessoas, principalmente primeiro nossos olhos, porque tem muito crente iludido, achando que vai esperar que volte aqueles do governo para fazer alguma coisa. Abram os olhos, quem vai fazer é só o Senhor. O diabo tem tentado enganar, engana muitos. Mas você vai dizer, puxa, mas nós estamos tendo bem pouco número, nós somos tão pequenos. Não, nós temos o Senhor e nós no Senhor somos grandes. E se nós no Senhor somos grandes, porque é o Senhor Jesus que está conosco, porque é o Espírito Santo que nos move, nós vamos levantar em guerra, nós vamos levantar as nossas mãos e declarar o senhorio do Senhor Jesus, não só aqui na nossa igreja, nas nossas vidas, mas nesse país. E o Senhor tem orado, nós temos orado, o Senhor tem feito as coisas.
Vamos crer, irmãos. Não vamos só ficar preocupados com as notícias. Eu escuto notícias, mas não podemos nos apavorar, porque as notícias são terríveis e muitas mentirosas também. Mas nós cremos no Senhor, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio e vai fazer em nome de Jesus. Então eu queria, por favor, que você se levantasse, colocasse de pé e vamos guerrear agora. Começa a orar, não deixe só eu orando, não. Levante as suas mãos. Você que crê, começa a receber as botas do Senhor. Começa a receber o calor do Senhor nas suas pernas, na sua mão. Levante e começa a guerrear. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós estamos aqui em guerra, Senhor. Nós guerreamos por essa nação. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos dá nas nossas mãos essa nação para guerrearmos, para queremos que só há um só Deus que pode cuidar de tudo isso. Nós declaramos a você, Satanás, que não estamos preocupados com nada do que vai acontecer, nem amanhã, nem depois, porque nós queremos que tudo está no controle do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos que sejam frustrados os planos de Lúcifer, de Satanás, do diabo. Oh, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito de mentira, oh, todo satanista no governo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós não esperamos de ninguém do governo, nós não esperamos de prefeitos, nós esperamos de governadores, nós esperamos no Senhor, porque somos um povo que clama ao Senhor Jesus, e nós sabemos que o Senhor está à frente, e nós cremos, ó Pai, e nós declaramos como igreja do Senhor, nós declaramos como água da rocha, que nós confiamos somente no Senhor Jesus, e que os planos do diabo já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo dia de amanhã, e pelo dia de depois de amanhã, porque vamos ver a tua mão estendida sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio e nessa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Depois de guerrear aqui, a gente fica meio sem jeito de trazer uma palavra mais branda, assim, mas a guerra é necessária. Mas nós temos que discernir contra quem guerrear. E agora que eu estou aqui na frente, eu entendo um pouco mais do porquê eu quero compartilhar essa palavra. O Victor e a Marina, mas a Silvia, me perdoe, mas vou usar um texto de ontem, mas um pouco fora daquele contexto, daquela situação. Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu sempre amei esse texto. Acharam? Tito 2. É um livro pequenininho, depois dos Timóteos. Carta pastoral ao enviado. Se não me engano, é Creta, o lugar que ele estava. Ele fala aqui em Cretenses. Verso 12, para Cretenses. Sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Caramba. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é o amor de Deus, o seu favor imerecido, derramado sobre todos. A salvação de Jesus é suficiente para todos, embora não atinja a todos, atinge aqueles que creem. Mas ela se manifestou a todos. Mas o verso 12 que eu queria destacar aqui. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos. A graça veio sobre nós, nos atingiu um dia, quando o Espírito Santo moveu o nosso coração a crer no Salvador e a entregar nossa vida a Ele. A graça nos atingiu e nos atingiu de maneira completa. Porque o Senhor executou uma obra completa para a qual nós não podemos contribuir com nada para acrescentar a ela. Nesse sentido, o dito está consumado se faz presente em todas as vidas. O que Jesus fez, consumou tudo o que Deus precisava e preparou para a redenção nossa. Mas o versículo 12 não acrescenta algo à graça, mas fala de algo que a graça vai operar naquele que foi atingido por ela. Se você foi tocado pela graça, isso é tudo que Jesus precisava fazer, você não tem que fazer mais nada por ela. Mas ela vai fazer alguma coisa em nós. E isso que é o engano de muitas pessoas. Eu não vou acrescentar nada ao que a graça fez. Mas ela vai fazer algo comigo. Aqui diz claramente, a graça se manifestou. E a manifestação dela é contínua, não um relâmpago que caiu e acabou, agora você ficou perfeito e tchau. Não. Porque quando a palavra educar, o verbo educar, indica uma ação crescente, contínua. A educação é um processo. A educação não se dá num único dia. É evidente que aquele que está sendo educado, de alguma forma, participa, porque Deus quer a nossa participação. Mas, na verdade, quem vai educar a gente não somos nós. Nós não vamos nos autoeducar. A graça vai nos educar. Ela vai operar em nós pelos veículos da graça. A oração, a palavra, o testemunho, o ensino, são os meios da graça. E ela vai operar uma educação em nossas vidas. É claro que a palavra é fundamental nessa educação. Caramba.
Momento delicado de certas vidas aqui. Educando, nós precisamos um pouco de educação. Mas para que ela nos educa? Aqui o versículo mesmo fala de duas coisas, umas negativas e outras positivas. É para renegar. Um ato consciente daquele que foi atingido pela graça é renegar a impiedade e as paixões mundanas. Impiedade não é só maldade. A última palavra do versículo é piedosamente. A impiedade é o oposto. É tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que no homem natural é contrário a Deus tem que ser renegado por aquele sobre quem a graça desceu. E é necessário também renegar as paixões mundanas. Aquilo que nós em nós mesmos vemos sempre crescer, vemos sempre querer aflorar, querer sempre fazer. Você mencionou uma palavra hoje. Vou fazer outra vez. Eu gostei e vou fazer outra vez se o senhor não estiver aqui me impedindo de fazer. Vou acabar fazendo, porque é a paixão mundana que estava em nós, que ainda continua querendo se manifestar. Mas então, essa educação pede, ensina que a gente renegue algumas coisas, mas que nós pratiquemos outras, porque a palavra, o verbo é o seguinte: vivamos, fala de um caminhar, do andar, de uma prática. Nós vamos viver de uma certa forma. Eu queria, sem olhar o dicionário, mas só apelando aquilo que a gente já conhece sobre as palavras, ver aqui, neste século, enquanto vivemos aqui, antes que estejamos com o Senhor realmente transformados segundo a sua imagem, conforme Ele é. E aí estaremos vivendo uma outra dimensão de vida que nós não temos condição de perceber agora como será. Tão grandes as coisas que a Bíblia apresenta a respeito de Deus. E nós vamos ser participantes dessa comunhão, dessa presença. Hoje é a presença dele em nós, no presente século. E Deus espera que esta graça nos leve a um desenvolvimento da salvação, que é um assunto de Filipenses 2. Não vou poder falar hoje aqui, porque vai ser mais curto. Mas 3 formas de vida: sensata, justa e piedosamente. Eu aqui vejo uma coisa: a nossa relação conosco próprios, a nossa relação com o mundo e as pessoas ao nosso redor, e a nossa relação com Deus. Sensata, para mim, é o que a palavra está expressando, o bom senso, que as pessoas perderam, o senso comum das coisas. Apesar de muitos povos não terem raiz cristã, nem educação cristã, há algumas coisas que são sensatas para nós, são sensatas para eles também. Há um certo sentido da educação do ser humano que estão na linha da sensatez. Os pais são reverenciados no Extremo Oriente, como não são mais aqui, mas eram. Né? Sensatez, coisas do senso comum. É bom, sabe, perdeu o senso, não sabe o que está fazendo, não tem noção, às vezes usam a palavra sem noção. O mundo está de cabeça para baixo. Os crentes precisam ser colocados de cabeça para cima outra vez. Jesus precisa pegar a gente e virar e pôr de pé outra vez. A graça chega nas vidas das pessoas para nos transformar, não para que continuemos a ser a mesma coisa. Deus não está exigindo que nos transformemos para ser salvos, mas Ele nos salva para podermos ser transformados. E o Pai espera ver essa transformação em nós. Ele quer se alegrar vendo que nós respondemos à sua graça. E nós conseguimos receber como crianças aquilo que Ele nos deu.
sensata. Segunda palavra, justa. Onde está a justiça? Quem tem senso de justiça? A sensatez é para nós mesmos, nós precisamos ser centrados, saber o que estamos fazendo, o que queremos, para onde vamos, enquanto vivemos aqui. Como salvos no Senhor Jesus, como um povo redimido, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o Senhor também quer que nós entendamos o que é equidade, o que é justiça, para que sejamos justos com todos. A justiça, portanto, me diz que eu não devo amaldiçoar. Porque uma vez que a bênção do Senhor me atingiu, eu não tenho mais o direito de amaldiçoar. Como recentemente estávamos falando sobre crentes que estão amaldiçoando o outro, imprecando contra as pessoas, rogando praga ali, literalmente, desejando morte de outros, como se isso fosse a manifestação da justiça de Deus, de Jesus, em favor de nossas vidas. Não, a justiça de Deus em meu favor não vai se manifestar destruindo o outro. Muito menos essa boca deve proferir palavras que destruam o outro. Lá em Tiago fala que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Como pode da mesma fonte sair água doce e amarga? Está em Cristo, a maldição acabou. Ah, mas estão fazendo muita iniquidade contra mim. Bom, deixa com Deus, entrega os seus direitos a Ele. Mas peça ao Senhor, isso é justiça, que tenha com eles a mesma misericórdia que teve com você. Se você faz isso, você não está sendo orgulhoso, jactancioso da sua bondade, mas você está reconhecendo que a bondade de Deus é que te trouxe aqui. E se trouxe a mim, pode trazer o Vitor também, que faz tanto mal contra mim, então o Senhor pode usar com ele da mesma bondade. É claro que eu posso pedir ao Senhor que me proteja e me guarda, e devo pedir. Mas eu não preciso ensinar ao Senhor como é que Ele me protegerá. Mata aquele para me proteger. Eu não preciso ensinar. Deus sabe como vai fazer. Posso ouvir um amém? Então, esse tipo de justiça, ele acaba atingindo outras áreas, que é generosidade, que é bondade com pessoas. Ele vai, esta justiça que não é justiça própria, não é justiça de Cristo em nós, ela vai acabar transbordando. O Senhor me abençoou, o Senhor foi bondoso, o Senhor não olhou as minhas iniquidades, o Senhor não me trata segundo os meus pecados. Então, glória a Deus, que o Senhor possa operar em outros. E se eu puder ser o veículo para ajudar a pessoa a receber a mesma graça, muito mais glorioso. E, finalmente, a terceira palavra, piedosamente, fala eu com Deus. A piedade, no meu entendimento, se refere à minha maneira de relacionar com o Senhor o tempo todo. Em casa, de manhã, quando acordo, as coisas que faço durante o dia, a maneira como eu lido com minha esposa, ou a esposa com o seu marido, ou com os filhos, com a vizinhança também, o jeito como nós entendemos também a adoração, mas quando estamos vindo à casa do Senhor, ou quando estamos querendo servir a Deus, nós vamos entender o que é agir piedosamente. E que o Senhor não se frustre disso, que a graça do Senhor realmente nos eduque. E que nós possamos transmitir essa palavra de graça para as pessoas. Não estou querendo que você largue o cigarro, que você largue isso, que pague aquilo. Nós estamos querendo que você seja educado pela graça de Deus para produzir um ser, uma pessoa, segundo o que Deus quer ver. Quando chegarmos lá, vamos ser exatamente o que Ele quer. Mas enquanto estamos aqui, temos que prosseguir. Em Filipenses 2, se você pegar lá, vou dar uma batidinha rapidinho e já terminamos. Já que ninguém quis falar, eu vim aqui em Filipenses 2, verso 12. A parte final do versículo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. É paralelo ao texto que fala que a graça se manifestou educando. Eu vou ser educado, eu vou na escola. Os educadores vão me educar, professores e tal. Mas eu vou estudar para que a educação me atinja
com mais eficácia, com mais eficiência. O processo da escola é este. Alguém educa a graça, mas eu vou lá e me empenho. E devo fazer lição de casa. Eu não faço só na igreja, eu vou para casa fazer lição de casa, para poder fixar, afirmar aquilo que a gente está estudando. Mas é interessante porque esse texto tem a sequência gloriosa. Porque ela fala, porque Deus é que efetua vós tanto querer como realizar. Ele põe o desejo de estudar, de fazer a lição, de caprichar. E esse desejo que Deus põe, Ele mesmo ativa, em que nós sejamos capazes de alcançá-lo, de realizá-lo. Então não tem muita dificuldade. O Senhor quer trabalhar conosco nisso, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, glória a Deus. Alguém quer levar o piano do Fábio para Votorantim aí, por favor, algum candidato? Está pedindo uma carona aí, tá bom? Se tiver, você faz com ele no final do culto aí. Okay? É verdade, terceiro um. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Nos educa mesmo na tua graça. Que bom saber que um dia o Senhor vai vir nos buscar e nós vamos poder viver eternamente com o Senhor. Enquanto nós estivermos nessa terra, nos ajuda a guerrear a guerra certa, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.